Muito boa noite, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações. Né? Estudar o livro A Gênese certamente é fascinante. Por que é fascinante? Porque esta obra nos propõe um estudo de relações com outras obras complementares. Nós estamos estudando o capítulo 11, Gênese Espiritual, na questão Encarnação dos Espíritos. Eu vou ler o item 22 como introdução de outra obra que eu vou apresentar aos caros amigos da Casa do Caminho. Nesse item 22, Kardec vai tecer as seguintes considerações sobre a encarnação dos espíritos na Terra. Vejamos bem. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento do passado. Ou seja, quando o espírito reencarna, há o véu do esquecimento. Você não sabe e não lembra as suas vidas passadas, como também não lembra do mundo espiritual do qual você veio. Você não lembra da origem das colônias espirituais de onde você se originou. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação, ou seja, quando nós estamos encarnados, não lembramos das nossas vidas passadas. Torno a repetir, como não temos lembranças quando estamos em estado de vigília, o mundo espiritual, é isso que eu vou falar para vocês, de onde nós viemos, em que esferas espirituais nós habitamos quando não estamos encarnados, Roqueline. Quando a gente não está no corpo físico, nós estamos habitando que tipo e que espécie de regiões espirituais são essas? É exatamente isso que eu vou falar. E aqui Kardec diz o seguinte, que durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituído a liberdade e a vida espiritual, o espírito se lembra, pois, que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Ou seja, quando nós dormimos, nós sonhamos e lembramos das nossas vidas passadas, como também do nosso encontro com o mundo espiritual. Falamos muito sobre o mundo espiritual, mas como é o mundo espiritual? Então, o professor Gesiel Andrade, ele é um professor, autor de várias obras publicadas. Recentemente, o professor Gesiel, ele publicou um livro cujo título da obra se chama A Vida nas Esferas Espirituais, comentando as psicografias de Chico Xavier. Ou seja, o professor Gesiel, ele fez um estudo muito elaborado de toda a obra psicografada de Chico, falando sobre as múltiplas esferas espirituais. E é exatamente isso que eu vou apresentar a vocês. Nesse capítulo 10, o professor Gesiel, nas suas pesquisas na literatura mediúnica de Chico Xavier, ele vai dizer o seguinte: a crosta da Terra
é o centro de grande número de esferas espirituais que se estende pelo espaço sem fim. As regiões vastas dessas esferas ou colônias espirituais, quando eu falar esferas, subtende-se também as colônias espirituais de onde cada um de vocês partiram. Foram formadas com as partículas e os elementos transformados, combinados entre si e condensados do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal que nós estudamos é que forma os mundos, as galáxias, como também os mundos espirituais, as colônias espirituais, as esferas espirituais. Assim decorre dos muitos e diferentes estados de sutileza ou imponderabilidade assumidas pela matéria primitiva universal. Essa matéria primitiva universal é o fluido cósmico, como nós estudamos no início dos primeiros capítulos do livro A Gênese. São muito variadas as condições de vida que se formaram nas diferentes e extensas regiões das esferas espirituais que rodeiam ou circundam de maneira concêntrica a crosta da Terra. Ou seja, nós vivemos num planeta e ao derredor do nosso planeta Terra existem inúmeras esferas espirituais habitadas por uma infinidade de espíritos que lá estão residindo de acordo com o nível evolutivo espiritual de cada um desses habitantes nessas esferas espirituais ou colônias espirituais. Quantidade das esferas espirituais. Quando eu falo esferas, ele está se referindo a colônias espirituais, que é muito interessante. Eu nasci em Salvador, Bahia, Brasil, não é? Cada um de vocês tem um endereço, tem uma certidão de nascimento da cidade aonde você nasceu, mas nós não sabemos a certidão de identidade espiritual oriunda de onde você partiu. Você, nós, todos, partimos de uma colônia espiritual, de uma esfera espiritual. Mas que esfera espiritual é essa? Vejamos bem. Os espíritos ainda vinculados às condições de vida existentes nas regiões das esferas espirituais circunvizinhas à crosta da Terra não conseguem afirmar com exatidão o número das esferas espirituais, das colônias espirituais que partem da superfície do planeta e estão estreitamente vinculadas a elas. Nós temos um planeta, a Terra, com 150 países, eu acho que são quase 150 países com bilhões de seres humanos. Então, as esferas concêntricas, as colônias espirituais são de inúmeras infinidades ao derredor do nosso planeta Terra. E aí, ele vai dizendo assim, sabe apenas que as esferas espirituais se estendem pelo espaço infinito, as mais altas, que estão muito distantes da face da Terra, chegam mesmo a se interpenetrar com as esferas mais elevadas pertencentes a outros planetas do sistema solar. Outras muitíssimas mais elevadas se estendem além dos sistemas planetários de outros sóis e mesmo da nossa galáxia. Assim entram pelo espaço infinito, se interpenetrando com as esferas espirituais de mundos que pertencem às outras galáxias. Ou seja, quando Jesus afirmou há muitas moradas na casa do Pai, ele está nos dizendo que existem, minha amiga Suzana,
uma infinidade de esferas, de regiões. E aí, no outro item, ele diz assim, habitantes. Aqui é que vai entrar a Suzana, a minha amiga Suzana. Não é? Habitantes das regiões das esferas espirituais. De onde partiu Suzana? De onde partiu Jaguar? Falamos da colônia Nosso Lar, não é? A colônia Nosso Lar, a colônia Alvorada Nova, a colônia Redenção, a colônia Servos de Maria, mas são uma infinidade de colônias espirituais que se localizam nessas esferas espirituais, acima da Terra, em faixas vibracionais diferentes. E aí ele diz assim, habitantes das regiões das esferas espirituais. Essas regiões das esferas espirituais, muito elevadas ou bastante distantes da crosta do planeta, são acessíveis apenas aos espíritos que já conquistaram as asas da sabedoria e do amor. Então tem esferas espirituais que espíritos grosseiros, que têm a densidade do seu perispírito muito pesado, que não tem acesso, porque a essas esferas mais elevadas, eles têm uma sutileza de acordo com o padrão moral e espiritual dos seus habitantes. Assim Você eles, acha que uma pessoa que adora carnaval veio de alguma esfera superior? eu vou chegar lá, eu estou falando dos superiores. Ah, não Isso chegou a minha independe. vez ainda Eu não, né? conheço, eu conheço um amigo, ele já desencarnou, ele brincava carnaval, era uma pessoa que tinha um sentimento pela festa do carnaval, mas era uma pessoa inteiramente humana, uma pessoa boníssima. O que vai é o pensamento, não é? Então vamos lá. Assim eles, com as suas faculdades volitivas adestradas, alcançam facilmente voos para elas pelas possibilidades do perispírito bastante sutil para viverem em condições de vida inimagináveis para os homens. Os espíritos inferiores, que ainda estão ligados às regiões das esferas espirituais mais próximas da crosta da Terra, as quais estão sendo colonizadas há muito tempo por eles, realizam em seus locais de habitação incontáveis atividades progressistas para conquistar sempre maior evolução intelectual e moral. Ou seja, cada esfera, cada região espiritual, cada colônia espiritual, cada comunidade é habitado por espíritos afins. E aí no outro item ele diz assim, eu vou abrir, em um determinado momento, eu vou abrir aqui para a participação de todos. A atuação dos espíritos sobre os estados transformados, diferenciados, modificados e condensados da matéria. Ou seja, o espírito é um exemplo. O pedreiro, quando vai construir uma casa, ele precisa de areia, de cimento e de água para fazer a argamassa, não é verdade? No mundo espiritual, o pensamento, você pensa, logo você materializa. O pensamento é vida. Então, o fluido cósmico nessas regiões é manipulada pelo pensamento, pela consciência do ser. Então ele diz o seguinte: os espíritos desenfaixados de veste física atuam diretamente com os poderes da mente, de seus pensamentos e perispírito sobre as partículas e elementos fluídicos, que são subprodutos do fluido cósmico universal ou da matéria elementar primitiva, encontrados
em variados estados de transformação, sutileza ou condensação. Ou seja, ele está dizendo que é o poder da mente que você vai manipular esse estado da matéria mais sutil. Desse modo, as partículas e elementos da matéria universal, transformados, combinados entre si e condensados, permitiriam a formação das regiões das incontáveis esferas espirituais que servem de habitação e campos de ação, atividades e trabalhos para espíritos de todos os níveis de aperfeiçoamento intelectuais e morais que estão colonizando-as e, ao mesmo tempo, caminhando com esforço próprio para a angelitude. Ou seja, meus queridos amigos, cada colônia, cada esfera espiritual é constituído da matéria mental dos seus próprios moradores. Cada um de vocês que estão aqui em sua residência, a sua casa tem a sua característica pessoal. Cada um tem um gosto de uma cor, de uma decoração. Cada um pinta a fachada da sua casa de acordo com o seu gosto. Você vai mobiliar a sua casa de acordo com o seu estilo de vida. Assim é o mundo espiritual. Lá, os espíritos que vibram nas mesmas faixas de pensamento, eles vão constituir aquele mundo semelhante ao que eles tinham na Terra, os gostos, os jeitos. Habitantes das regiões, das esferas espirituais, que estão mais próximas da crosta da Terra. E quem são esses, meus queridos amigos? Esses habitantes espíritos que estão em esferas espirituais mais próximas ao nosso planeta Terra, ao Terra, o mundo físico. E há um intercâmbio entre essas esferas espirituais e o planeta Terra. Nas vastas regiões das esferas espirituais, que estão localizadas imediatamente acima da crosta da Terra, você desencarna, o primeiro lugar que você vai desembarcar. Onde é? Você cessou a vida física. Ao despertar além túmulo, qual vai ser as suas primeiras impressões? Que tipo de ar você vai respirar? Que tipo de luz você vai ver? Que tipo de ambiente você vai se encontrar nos primeiros minutos ao despertar para a realidade de além-túmulo? Qual é a esfera espiritual que você vai se localizar ao deixar o corpo físico? Eu estou fazendo uma pergunta, mas não estou fechando. Vai depender muito da evolução espiritual de cada um de nós. Mas o que ele diz aqui na literatura do Chico, que ele diz o seguinte: nas vastas regiões das esferas espirituais que estão localizadas imediatamente acima da crosta da Terra, bilhões de filhos de Deus estão habitando e operando com as suas faculdades e capacidades do perispírito. Oi. Pode fechar aí, Anderson. Anderson, fecha aí o microfone. Onde foi que eu estava? Desculpa, James. Eu vou voltar aqui. Nas vastas regiões das esferas espirituais que estão localizadas imediatamente acima da crosta da Terra, bilhões de filhos de Deus estão habitando e operando com suas faculdades e capacidades do perispírito sobre as partículas, elementos atômicos e variados, escalas vibratórias da matéria em estado sutil para conquistar sempre maior crescimento espiritual.
Aí ele enfatiza: o perispírito deles está sempre condizente em densidade, percepções e possibilidades com seus graus de evolução. Assim fazem as intervenções necessárias na condição de co-criadores, para que se satisfaçam suas necessidades, se aprimorem e melhorem as condições de vida em que se transformará quando estiverem dessas esferas espirituais. Ou seja, o perispírito, o nosso perispírito, que é a vestimenta do espírito, ele é proporcional à evolução espiritual de cada um de nós. Ele terá um peso, uma densidade de acordo com o nível de moralidade espiritual que nós adquirimos ao longo da nossa existência. No outro item, ele diz o seguinte: lei da gravidade nas regiões espirituais ligadas à crosta da Terra. Ou seja, se eu pegar esta caneta que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Se eu soltar a caneta, é evidente que a caneta ela vai cair, porque existe uma gravidade. Se você pegar uma maçã, qualquer coisa, há uma gravidade para o centro concêntrico da Terra. Então, como é este estado de gravidade nas regiões espirituais? Os espíritos ainda pouco evoluídos em termos intelectuais e morais, após a desencarnação, continuaram a sua jornada imortal em uma das regiões da esfera espiritual, umbral que ele está se referindo aqui, mais próxima da crosta da Terra, em função das suas condições mentais, íntimas e do perispírito. Ou seja, a umbral é as primeiras esferas espirituais quando nós deixamos, e que muitos por ali ficam presos por conta do seu estado mental de perturbação, de apego aos bens da terra, ao apego à vida física na terra. Nessa habitação, em colônia espiritual, continuam trabalhando, agindo, executando atividades e obras incessantes, subordinados ainda a uma lei da gravidade. É isso, meus queridos irmãos, que eu quero que vocês entendam. Essa lei da gravidade é uma lei, vamos dizer assim, de afinidades. Você é atraído pela lei da afinidade mental que você estabelece. Há uma lei da gravidade que não é muito diferente da lei de gravitação que conheceram quando estavam encarnados na face da Terra. Isso porque a natureza não dá grande salto nas regiões espirituais mais próximas da crosta da Terra. Então, o grau da densidade do perispírito determina os condicionamentos, a força da gravidade, limitando ou restringindo as atuações dos espíritos imperfeitos às regiões da esfera espiritual que lhes servem de habitação e ação. Porque alguns espíritos ainda consegue ter a volitação, que consegue volitar. Quando o espírito consegue volitar, é porque a densidade do peso do teu perispírito é muito mais rarefeito. Mas os habitantes das regiões do umbral, ele tem uma densidade muito mais pesada. Vocês não sentem isso, não? O peso da gravidade sobre o planeta Terra. Nós temos um corpo físico que ele é pesado. Mas no mundo espiritual, o que pesa é a densidade desse perispírito. E tem outra questão.
existe dia e noite e tempo? Aqui na Terra, o dia tem 24 horas. O ano tem 365 dias, dia e noite, não é? O sol aparece durante o dia, à noite a irmã Lua. Ô James, e no mundo espiritual, existe lua cheia? O sol brilha? Podemos ver as estrelas como a gente vê na Terra? O que é que vocês acham? Daqui a pouco eu vou abrir aí que eu sei que tem muitos questionamentos. Dia, noite e contagem do tempo. Os espíritos em evolução, habitantes das regiões da esfera espiritual mais próxima da crosta do planeta, se deparam com os dias e as noites decorrentes da circulação do planeta em torno do Sol. Com isso, não precisam fazer grandes esforços para se adaptarem depois da grande transição. Eles desempenham suas rotinas baseadas na mesma contagem do tempo que conheceram na crosta do mundo, não precisando fazer grandes adaptações, porque não sentem mudança brusca. Mas aqui tem um detalhe. Esse detalhe aqui é característico de regiões espirituais, de colônias espirituais mais elevadas que conseguem ver. Agora, regiões abismais, regiões do que Dante Alighieri chamou de purgatório, do inferno de Dante, nas regiões abismais, escuridão total. E como é que é esse clima? As condições climáticas nas regiões da esfera espiritual mais próxima da crosta terrena. Ou seja, semana passada vocês viram o que aconteceu aqui em Salvador. Salvador, rajada de 60 quilômetros, telhas sendo arrancadas, o tempo fechou, ninguém via nenhum raio do sol. Então, as esferas espirituais, o clima vai muito de acordo com o tipo de padrão mental que os seus habitantes estão jogando para a psicosfera da esfera espiritual em que eles habitam. Nas regiões da esfera espiritual mais ligada à face da Terra, os espíritos que as habitam em colônias não encontram enormes alterações climáticas, nem mudanças profundas com as estações do ano. Evidentemente, elas mudam, mas de um modo suave, determinando o desenvolvimento de natureza próprias, com grandes variedades e ambientes e recursos naturais nos quais são encontrados a água formada com elementos de matéria sutil e variados tipos de árvores, plantas, animais nessas colônias espirituais, como a colônia Nosso Lar, que é o mais conhecido, e que tinha um jardim. Recentemente vocês viram aquela novela A Viagem, né? Baseado na obra de Nosso Lar de Chico Xavier. A Viagem, a primeira novela Viagem, se eu não me engano, foi em 77. Você vê o Bosque da Paz, que tem na colônia espiritual, aonde os espíritos vão para o bosque, para essas regiões de lagoas, de cachoeiras, para revigorar as suas energias. Esses vegetais e animais estão subordinados à lei de evolução que age nas regiões da esfera espiritual circunvizinha à crosta do planeta. Então, por longo espaço de tempo, eles foram sendo aclimatados
domesticados e aprimorados, principalmente com as atuações dos benfeitores espirituais que dirigem os processos de colonização do planeta Terra, para que fossem conduzidos ou introduzidos na vida em evolução na crosta da Terra. Esse texto que eu li está no livro psicografado por Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. Em Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que ele fala sobre isso. E, concluindo essa parte, características, olha aqui, dos habitantes das regiões da primeira esfera espiritual. Então, cada um de nós que estamos aqui nesta sala temos uma característica. Um exemplo, eu estou vendo aqui Roqueline, que está com a câmera aberta. Roqueline está usando uma blusa azul, não é isso, Roqueline? Roqueline está com o cabelo preso, não é isso? Eu estou tentando ver você melhor, Roqueline. Está com o cabelo... Me descreva aí a sua característica, Roqueline. Me descreva aí. Abra aí seu microfone. Me descreva você. Eu, Jaqueline, a cor, a altura. Eu, Roqueline, sou morena, cabelo curto, 1,53 m, sou baixinha, cabelo preto, o que mais? Peso? 60 quilos. E você está com que tipo de roupa? Descreva a sua roupa e a cor da sua roupa. Estou com uma blusa, estou com uma blusa de alça, que eu queimei algumas pintinhas no pescoço, aí não posso botar uma blusa maior, porque está ardendo ainda. Vai ter que ter uma blusa mais folgada, assim, só por essa questão. Eu com o pescoço cheio de creme. O que mais? Estou falando muito porque você instigou, eu falo pouco. Então, tá bom, Roqueline. Então, Roqueline disse que ela tem 1,53 m de altura, ela é morena, cabelos pretos, longos. Né? Então, quando nós, ao nascer, Roqueline, ela trouxe as características genéticas espiritual que iria dar origem à sua formação, à formação nossa, de cada um de vocês. Quando Roqueline desencarnar, James Ney, cada um de vocês que estão aqui na sala, porque um dia deixaremos esta vestes física. E qual será a nossa aparência no mundo espiritual? Nós vamos ter a aparência no mundo espiritual de acordo com o nível de evolução espiritual nossa. Porque a nossa aparência vai estar lá nas características do perispírito. Então, as características dos habitantes das regiões da primeira esfera espiritual, Gesiel vai dizer o seguinte: nas vastíssimas regiões da primeira esfera espiritual estão retidas, olha a palavra, retidas pelas condições da mente, do mundo íntimo e do perispírito, as almas dos homens que na vida corporal usaram o mal, a vontade, o livre-arbítrio e o uso das suas faculdades. Muitas delas se escravizaram às fraudes, más paixões, vícios desrespeitosos aos semelhantes e prática de atos malevolentes, violentos e criminosos. Então, encontram-se reunidas em aglomerações ou colônias infernais, suportando condições de vida difíceis, condizentes
com as suas manifestações, criações e obras próprias. E concluindo, a lei de causa e efeito atuou fortemente sobre essas criaturas desencarnadas que praticaram o mal, desvirtuaram o uso das suas faculdades e transgrediram as leis de Deus. Em decorrência disso, o grau... Olha aqui, minha amiga Suzana. Vou abrir para tia Suzana. Que intimidade, não é, Roqueline? Tia Suzana, né? O grau de densidade... Eu vou ler de novo. Em decorrência disso, o grau de densidade do perispírito determinou que fossem atraídas para viver em regiões agrestes do umbral, em companhia de criaturas semelhantes pelas sintonias e afinidades morais. Nós somos arrastados para essas regiões pelas sintonias e afinidades morais. Muitas delas, por terem se tornado viciosas, criminosas ou suicidas, se viram doentes, deformadas, sofredoras, infelizes, tendo que enfrentar estágios, ou seja, umbral é um grande hotel aonde a gente vai passar as nossas primeiras estadias de hospedagem para queimar, vamos dizer assim, depurar os nossos vícios humanos, enfrentar estágios temporários de expiações rudes, sob a imposição das revisões das memórias feitas pela consciência. Então passam um longo tempo experimentando os efeitos e reflexos espirituais das suas criações mentais inferiores, sentimentos baixos, emoções descontroladas, pensamentos desequilibrados, ações irresponsáveis e menosprezo à prática dos valores morais. Está aí esse primeiro item do estudo, na qual eu fiz uma comparação com a encarnação dos espíritos. Sim, encarnamos. Se eu reencarnei, eu vim de onde? De onde nós viemos? Está aí essa primeira parte. Então agora, Suzana quer perguntar. Fique à vontade, Suzana. Boa noite, mais uma vez aqui a todos. James, você deu um bug aqui na minha cabeça. Vamos tentar organizar aqui este pensamento. Sim, Primeira coisa. A característica, quando você falou com o Roqueline, foi Roqueline, né? Que Foi. a característica dela. Você está falando da característica física. Mas essa característica que vai nos agregar em colônias, em psicosferas diferentes, não são as características morais? Exatamente isso. Exatamente isso. Um exemplo. Isso. Claro, quando Jesus, na parábola, que ele faz o convite, todos são convidados a participarem do grande banquete celestial, mas nem todos estão vestidos adequadamente a participar deste banquete espiritual. O que é que ele estava se referindo? Ele estava se referindo à grandeza moral espiritual. A tua aparência de Roqueline na Terra é essa que ela descreveu. Mas, ao retornar ao mundo espiritual, Roqueline, ao seu bel prazer, pelo nível de evolução espiritual dela, ela muda completamente, ela não vai ter mais essa aparência.
Então, quando Jesus afirmou, mas você está vestido adequadamente, o vestido não é roupa, é a grandeza espiritual. Como, por exemplo, irmão Jacó, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Irmão Jacó, ele desencarna, a sua filha foi que o recepcionou após a tua desencarnação, e o que mais incomodava Jacó é que no mundo espiritual ele encontrou com Bezerra de Menezes, ele encontrou com Bittencourt Sampaio, os seus ex-amigos da Federação Espírita Brasileira. E o que mais incomodava em Jacó era que Bezerra de Menezes, os seus amigos desencarnados, eles tinham uma certa luminosidade e Jacó não tinha. Era isso que Jesus estava se referindo. Não é? Porque essa luminosidade, como disse aqui o texto, é da evolução moral na Sim, Terra. mas então, Entendeu? sim. Então Jacó encontrou com Bezerra de Menezes e encontrou com essa outra pessoa. Ele estava no mesmo ambiente, mas ele não tinha a mesma evolução moral que Bezerra de Menezes e o outro. Aí você me confundiu mais ainda. Então vamos lá. Então, Porque veja só, deixa só me fazer explicar um pouquinho. Suzana, deixa eu Peraí, concluir. Peraí, deixa eu concluir. Olha, o estudo, eu é fiz porque um. você. Eu vou concluir, é Sim. porque eu Tá, pode não falo. concluir. Veja bem, o estudo do livro, voltei. Eu levei 6 meses estudando o livro. O livro foi psicografado por Chico. Os primeiros capítulos, a história de Jacó, ele fala da angústia dele, não é? Dele ter reencontrado com inúmeros amigos do mundo espiritual, não é? O último capítulo, ele tem um encontro com Bezerra de Menezes. No último capítulo do livro, ele fala sobre isso, mas não sabemos qual foi o tempo que ele encontrou Bezerra de Menezes. Quando ele encontrou Bezerra de Menezes, ele, Jacó, disse para a filha: Filha, agora eu estou conseguindo ver Bezerra, porque ele estava se iluminando, ele estava se modificando. Então, quando ele encontra com Bezerra de Menezes, ele já está em um estado mais elevado espiritualmente, Tá. entendeu? Então faz essa parte que Pronto, eu já não entendi. expliquei, ok? Pronto, já entendi, perfeito. Aí você fala de uma outra coisa, né? Que a gente, nas psicosferas mais densas, né? Como a que Dante descreve do inferno, é tudo escuro, né? A gravidade é mais pesada. Aí vem em minha mente a imagem que a gente vê muitas vezes na literatura espírita mesmo, de pessoas assim se arrastando, né, andando como se andando se arrastando, né, com um peso maior do corpo perispiritual, né, ao invés de estar levitando, então se arrastando, porque ali zonas mais densas, com a gravidade maior, certo? E tem pessoas também que quando desencarnam, a depender aí do que você estava dizendo, do padrão de vibração, do pensamento pervertido, etc e tal, né? Pessoas mais muito moralmente inferiores, pedófilos e bandidos cruéis, etc. Eles, quando chegam nesses lugares, há uma modificação no perispírito deles, né? E eles não se apresentam mais enquanto com características perispirituais humanas, mas deformados, né? Não sei quem foi que falou Sim, em Suzana, lugar de uma. vamos deixar bem claro aqui para não ter ruído na nossa comunicação e no nosso estudo, tá certo? Vejamos bem. Uma pessoa, quando é porque eu não falei, é porque aqui são vários capítulos. Aqui tem habitantes da segunda esfera espiritual, da terceira esfera espiritual, são os habitantes, são várias esferas. A pessoa, preste bem atenção,
quando a pessoa está encarnada, tem pessoas que têm uma aparência bonita, se veste bem, é uma pessoa que tem uma beleza física estonteante, se veste bem, mas o pensamento, a índole dessa pessoa é má. O pensamento é que plasma, a consciência é que plasma, é a consciência do ser que vai alterar a sua forma perispirítica. Quando um indivíduo que teve uma existência voltada para a destruição, para o mal, para coisas tenebrosas, qual será a aparência que essa pessoa terá? E qual é a região que eu falei aqui, aonde ele estará circunscrito? Emmanuel diz o seguinte: o pensamento cria a vida que procuramos. Você é o que você pensa. Aqui na Terra nós estamos mascarados. Aqui na Terra estamos escondidos atrás de um corpo físico. A gente não sabe quem é a pessoa boa e quem é a pessoa má. Dentro de um ônibus você pode sentar ao lado de uma alma iluminada, como também pode sentar ao lado de um criminoso, de um psicopata. Então, nas esferas espirituais, as suas aparências será de acordo com o nível do padrão moral teu. Porque ele diz aqui, é porque eu não vou ler mais, porque são outros textos. Oh, já entendi, já entendi. Agora tem umas Já perguntas entendi. aqui de Maria Freitas que eu quero Entendi. responder. Obrigada, viu? Ô, minha querida, mas você veio de um lugar muito bonito, viu, Suzana? Você veio de uma colônia dos professores. Você é uma pessoa bonita. Todos vocês. O Maria Freitas pergunta o seguinte: o mesmo eu não denotaria estar em um estado estacionário? Ela pergunta o que eu acho que o que Maria Freitas quis dizer é o seguinte: o mesmo eu não denotaria estar em um estado estacionário, porque o espírito, Maria Freitas, o espírito ele não vai jamais retroagir. Ele pode sim ficar estacionário até o momento em que ele tomar consciência que ele precisa continuar a sua evolução, não é? E Eu posso falar? pode, Maria Freitas. Bom, pode falar. É porque você, no início, quando você começou a explanação, você falou assim que nós nascemos, nós reencarnamos com o mesmo eu. Você falou assim, ó, o mesmo eu. Quando você falou esse mesmo eu, aí deu um estalo assim, me diz assim, como é que a gente pode ter o mesmo eu se eu fui eu, Antônio, eu, Pedro, eu, Mineral, eu, João, eu, Maria, entendeu? Então, assim, não é possível a gente ter o mesmo eu, eu falaria eus, né? Porque é um estado, como você diz, evolução, né? Então, aí eu sou questionadora, eu já Não, mas fiz foi essa bom. pergunta Olha, aí. essa observação de Maria Freitas é pertinente. Foi logo no início que eu falei no capítulo, no capítulo 11, item 22. Kardec diz o seguinte: isso foi uma colocação de Kardec, do eu. Não há, portanto, porque o capítulo fala sobre encarnação dos espíritos. E no item 22, pega aí no item 22, ele diz assim: não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do conhecimento do passado. Ponto. Sem embargo do conhecimento do passado. Ou seja, quando a gente está no mundo espiritual, estamos libertos do corpo físico, muitas das vezes nós lembramos das nossas vidas passadas, dos nossos eus passados.
Ponto. Aí ele diz assim, Maria Freitas, você pega o livro A Gênese do item 22, capítulo 11. Ponto. Cada espírito é sempre o mesmo eu, o mesmo ser. Maria Freitas, hoje, o seu eu interior, Maria Freitas, hoje, mas existe inúmeras personalidades, inúmeros eus interiores de vidas passadas, para não fazer muita confusão na cabeça dos meus amigos. Nós somos uma Qual é o única capítulo, identidade. James? Você pode repetir? Capítulo 11, item 22. Capítulo 11, item 22. Não é? Cada espírito é sempre o mesmo eu, a mesma identidade espiritual. Quando ele fala eu, é a identidade espiritual durante e depois da encarnação. O eu que ele quer dizer é o ser espiritual, essa consciência espiritual do ser, né? Deu para entender, Maria Freitas, o que ele quer dizer quando ele se refere ao eu? Ele está se referindo dessa identidade do ser espiritual que é único. A gente tem. É isso. Você falou e eu questionei a fala dele, porque o mesmo eu, entendeu? Aí a minha pergunta foi: esse mesmo eu que ele falou não denotaria estar em um estado estacionário? Porque o mesmo eu, mas dentro desse eu tem muitos eus, como você falou aí. Não, veja bem, ó, o espírito é o princípio inteligente do universo, ok? Vamos lá. Vamos tirar o eu, porque às vezes existe uma questão de semântica. Esqueça o eu. Posso me meter nisso aí? Pode, peraí, deixa eu concluir aqui, Suzana. Preste bem atenção para ficar claro. Que é o espírito, Maria Freitas? O espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito é energia, ele é imortal. Hoje eu estou James Ney. Mas no período da Revolução Francesa, eu me chamava Padre Fulano de Tal. No início no final do século XIX, eu me chamava João Abrão. Era o nome da minha personalidade no final do século XIX. No século XVIII, eu tinha a personalidade de um padre que morou em Portugal e viveu durante 70 anos. Em 1961, eu nasci em Salvador com o nome de James Ney, nessa personalidade que você está me conhecendo. Eu só falei de 3 encarnações minhas porque eu tenho consciência disso. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o ser, esse ser espiritual, porque nós temos inúmeras vidas passadas de personalidades completamente diferentes. Vamos tirar o eu e entender o seguinte: nesses últimos 2000 anos, do tempo de Jesus para cá, um exemplo. Eu me encontrava numa palestra aqui na capital baiana há muitos anos, quando, ao término da nossa palestra, uma senhora muito distinta disse-me o seguinte: meu filho, quando você estava falando do Evangelho de Jesus, eu vi você vestido com uma túnica ao tempo da Galileia. Me parece que você foi uma pessoa que viveu ao tempo da Galileia. Ou seja, nós temos já tivemos inúmeras reencarnações e personalidades diferentes, como por exemplo, quantos filhos já tivemos? Quantos maridos e esposas já tivemos? Quantos idiomas já falamos? Nessas últimas 10 reencarnações que muitos de nós já tivemos. Então, ele colocou aqui, inclusive ele colocou aqui em itálico.
Ele quer dizer o seguinte, que depois que James, este ser espiritual, desencarnar, deixar de corpo físico, eu vou continuar tendo a mesma identidade no mundo espiritual. O meu eu interior, a minha identidade espiritual não vai acabar. Eu vou continuar sendo o que eu sou no mundo espiritual, o que eu era na Terra. Ninguém se transforma santo de uma hora para outra. Deu para entender, minha irmã Maria Freitas? Oi, Maria. Suzana, pode falar. Oi, oi, perfeito, perfeito. Eu respondi aí, perfeito. Entendeu agora, minha querida? Aí, Maria, assim, Não, olha, entender eu entendi. Eu estava questionando a fala do que você leu, entendeu? certo. Por ele ter usado o mesmo eu. Aí veio na minha mente que esse raciocínio foi ótimo, é isso mesmo. Entendeu? Eu vou dar uma dica a vocês. Um exemplo. Esse livro que eu estou lendo aqui, a Gênese, ele é o que eu gosto de usar. É da tradução de Guilherme Ribeiro. Então tem algumas traduções que a gente tem que ter cuidado. Ele colocou eu aqui em itálico, né? Cada espírito é sempre o mesmo eu, o mesmo ser imortal. É isso que ele quis dizer. Suzana, Então, foi bom você falar em tradução, porque eu abri aqui na tradução que eu tenho, que é a da IDE, que é o Instituto, como é o nome? Instituto, acho que é Espírita, Instituto de Difusão Espírita, e na passagem, talvez aí Maria Freitas ela tenha confundido nesse sentido, porque aqui ele coloca assim, ó, não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. Então, assim, não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O exatamente. espírito é sempre ele, e esse ele aqui está em itálico, né? Que eu acho que o que confunde é isso. Foi, O exatamente. espírito é sempre ele, ou seja, o espírito é sempre o espírito, o que modifica são as personalidades que nós vivemos durante as encarnações. Então, quando há a troca do ele, talvez, pelo eu, então aí talvez tenha havido essa confusão, porque são vários eus, né? Que são os eus das várias encarnações, que significam as várias personalidades que nós temos, mas eu, Suzana, espírito, sou a mesma, né? Claro Exatamente. que eu vou me transformando, eu vou evoluindo, eu vou melhorando moralmente, mas o meu espírito, eu enquanto espírito, sou a mesma. O que vai mudar é a minha personalidade quando eu reencarno. Talvez seja essa a questão que para mim ficou claro dessa forma, trocando o eu pelo ele, né? O espírito é Exatamente. sempre ele, Então, antes, durante a encarnação e depois dela. A encarnação não é senão uma fase especial de sua existência. Esse esquecimento não ocorre mesmo senão durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito, em parte desligado dos laços carnais, entregue a liberdade à vida espiritual, lembra, sua visão espiritual não é o tanto obscurecida pela matéria. Então, o espírito é o mesmo. O que varia são os eus da personalidade. exatamente, isso. E você não perde, como a gente estudou, a sua identidade. Você será, na vida espiritual, o que você é na Terra, o que você foi na Terra. E quando você retorna ao mundo espiritual, para essas esferas espirituais, que eu só falei da primeira esfera, que é umbral, mas tem outros capítulos, se vocês permitirem, na próxima semana, eu vou intercalando, meus amigos, a Gênese com essas esferas, para que a gente entenda de onde é que nós partimos. Porque Kardec,
ele fala da encarnação dos espíritos, não é? Mas nós reencarnamos, mas de onde nós partimos? Os próximos capítulos do livro A Vida nas Esferas Espirituais fala sobre habitantes das regiões da segunda esfera espiritual, habitantes das regiões das esferas intermediárias e superiores da vida espiritual, invisibilidade dos espíritos superiores e das suas esferas espirituais mais elevadas, conceitos de beleza e feiura nas regiões das esferas espirituais. São os próximos capítulos, que é fascinante, não é? Enfim, então eu quis mostrar a vocês que quando Kardec, ao estudar a Gênese, a encarnação dos espíritos, eu disse assim, mas eu vou passar para os amigos, nós reencarnamos, sim, mas de onde nós partimos? Porque ele fala aqui das esferas espirituais, do mundo espiritual, e que nós retornamos às nossas esferas espirituais, às colônias espirituais, aos mundos espirituais, através da emancipação da alma, quando a gente dorme. O espírito se desprende e vai visitar as regiões de origens de onde nós partimos. E muitas das vezes vamos nos reencontrarmos com os amigos espirituais na qual nós estamos afinizados. Como, por exemplo... Gente, Oi. Você falou aí sobre esse tema aí, essa parte. Eu tive uma experiência em uma das minhas, né, do meu relaxamento, assim, dormindo. Eu fui para um local, era como se fosse um grande salão enorme, com muita altura e lotado de gente. Uma música assim ao fundo, que não sei de onde vinha aquela música, e assim, todo mundo me conhecia, como se fosse uma grande família ali, todo mundo me conhecia. Eu não me identificava conhecendo todo mundo, mas todo mundo me conhecia. E assim, muita gente mesmo, lotado. Quando você falou que nesses locais a gente vai, né, para descansar, para realizar outras coisas, a impressão era essa, é como se ali fosse uma passagem para outras coisas. Pois é, concluindo, eu diria o seguinte: nós vivemos em um barco, aqui é um barco, cada um de nós estamos dentro de um grande barco da vida, navegando. Esse barco, na qual todos nós somos tripulantes, o barco da vida está nos levando a um porto seguro. E que porto seguro é esse? O porto seguro da eternidade, da imortalidade. Esse estudo do professor Gesiel Andrade, A Vida nas Esferas Espirituais, comentando as psicografias de Chico Xavier, nos mostra claramente que é baseado nesse livro aqui, ó. Tá dando para ver? Olha o livro aqui, ó. A Vida nas Esferas Espirituais. Fascinante esse livro. Então, meus queridos irmãos, para que a gente possa ter uma noite saudável e no momento que a gente for dormir, que a gente possa visitar os nossos entes queridos, né, que já retornaram à pátria espiritual, para essas esferas espirituais, que tenhamos bons pensamentos edificantes, vigiando os nossos pensamentos, para que amanhã a gente não seja julgado no tribunal da nossa própria consciência. Porque nós seremos julgados, não por Deus, porque Deus não julga ninguém, mas nós seremos julgados por nós mesmos, pela nossa própria consciência. Então, vamos elevar o pensamento, rogar ao Senhor da vida, aos benfeitores espirituais de cada uma das irmãs que se encontram aqui neste estudo,
de cada um de nossos irmãos, amigos, dos parentes, dos seus familiares, em cada lar em que nós nos encontramos, que possamos sentir a presença da imagem de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe de toda a humanidade. Jesus nos ensinou que quando estivéssemos falando em teu nome, evocando o teu nome, ele se faria presente. Que possamos, meus queridos irmãos e irmãs, sentir a presença do meigo Rabi da Galileia em vossos corações e em vossas mentes, dentro dos teus lares, protegendo e pacificando a todos nós. A minha mãe, Vanilda Menezes Souza da Silva, que se encontra no Hospital Jorge Valente, que os benfeitores espirituais possam diminuir as dores de Vanilda Menezes e de todos aqueles pacientes que se encontram no Hospital Jorge Valente e em todos os hospitais do planeta Terra. Que o manto de Maria de Nazaré, a Virgem Maria, recubra com teu manto todos os pecados da humanidade. Jesus esteja conosco. Muita paz. Seja. Até Amém. amanhã, minhas